primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Pessoal, podem ficar sentados. Agora nós gostaríamos de convidar Leila Maia, que vai falar para nós um pouquinho sobre esse projeto tão bonito que ela lidera, que é o Ponte da Vida. Obrigada, Leila. Obrigada. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu estava ali já bem emocionada, porque está passando um filme na minha cabeça. E há um ano, eu posso dizer que eu aceitei, né, Deus. Eu me entreguei verdadeiramente, porque eu frequentava a igreja, sempre fui católica, cresci numa família católica, mas a minha fé ela não era real. Ela era uma fé da boca para fora, né? Digamos assim, como conseguimos enxergar em muitas pessoas hoje em dia. E o projeto Ponte da Vida, ele surgiu num desejo de falar sobre suicídio de maneira responsável. E por que falar sobre essa temática? Eu, como profissional de educação física, e muitas pessoas se perguntam, né, por que você falar sobre isso? Por conta da minha vivência pessoal. Meu pai cometeu suicídio quando eu era criança, e eu passei a minha vida inteira com uma angústia muito grande, porque eu não gostava do meu pai. Eu não falava sobre ele, e eu achava que ele era uma pessoa muito ruim, porque as poucas lembranças que eu tinha era ele fazendo mal à minha mãe. E justamente por existir um tabu muito grande na sociedade em falar sobre essa temática, só com 30 anos eu pude entender que meu pai não era uma pessoa ruim. Meu pai tem uma doença chamada esquizofrenia. Ele era doente. Ele não era uma pessoa ruim. Então, a partir do perdão, de perdoar o meu pai, de entender que ele não tinha culpa, que ele não era aquilo que eu lembrava, tudo aconteceu na minha vida. E o ano passado, nessa mesma época, eu fui para um interior do Rio Grande do Norte, fui para Currais Novos, com um projeto que eu já tinha aqui em Natal, que era o Treino Solidário. E eu sempre tive esse desejo, essa inquietação de ajudar o próximo. E sempre tive muita atitude. Eu não sei, me sentia acomodada. E eu fazia sempre, há 4 anos já, treinos, né? E arrecadava para alguma instituição. E eu disse, eu quero começar a explorar os municípios, né? Sair de Natal,
Foi quando eu fui chamada para ir para Currais Novos. E eu tinha pouquíssimas pessoas me esperando lá na praça para o evento. Eu achei que ia dar muita gente, porque interior é muito diferente de capital, né? Interior eu achei que divulgando em rede social ia estar com a praça lotada, mas eu cheguei lá, tinham 20 pessoas. Mas aquelas 20 pessoas me transformaram de uma maneira tão grande que o pouco que eu estava levando e passando para elas estava sendo tão transformador que quando foi na volta, eu parei no Santuário de Santa Rita de Cássia, que eu não conhecia, e eu já cheguei lá muito tocada, emocionada, e algo me fez fazer um pedido muito forte, que eu queria levar esse projeto para o Rio Grande do Norte inteiro. E eu pedi, mas eu não imaginei que ela ia, né, atender meu pedido tão rápido. Só que de uma maneira bem difícil. Difícil no momento de entender, mas que agora tudo faz sentido. Quando eu cheguei em Natal, depois que eu vim de Currais Novos, que eu parei em Santa Rita, um dia depois eu saí de casa, de 5 horas da manhã, dei um beijo na minha filha, tenho uma filha de 9 anos, fui trabalhar. E quando eu cheguei na academia, 2 rapazes numa moto chegaram com a arma, levaram o meu carro, e naquele momento que eu estava com a arma na minha cabeça, era tudo muito rápido, mas era tudo muito devagar. E eu só queria sair daquela situação e sair viva para continuar o meu caminho e cuidar da minha filha. E quando eles foram embora, que eu me vi só com a roupa do corpo, eu sabia que Deus estava mudando a minha vida. E eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu faço essa pergunta a vocês. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Será que a gente nasceu só para trabalhar, pagar conta, resolver problema? Eu acho que não, né? Então, naquele momento, eu sabia que Deus estava mudando a minha vida e eu tomei uma decisão que poucas pessoas no mundo materialista que a gente vive tomariam. Eu peguei o dinheiro do seguro do meu carro, ninguém entendia, minha mãe só faltou ficar louca, menina, você está doida? Peguei o dinheiro do seguro do meu carro, diminuí minhas aulas de personal, porque eu dava muita aula, e eu não tinha como me dedicar aos projetos, e investi esse dinheiro nos meus projetos sociais. Nem eu entendia por que eu estava fazendo aquilo, mas algo muito forte me levava. E foi quando eu comecei a conviver com pessoas com depressão, através de um projeto chamado Mais Vida, porque até então tinha a relação do meu pai, mas eu nunca tinha convivido, porque eu cresci com a minha mãe, a família do meu pai tem uma grande hereditariedade de problemas da saúde mental, mas eu não convivi. E eu entendi, esse projeto Mais Vida teve duração de 30 dias, que com pouco a gente pode transformar e salvar uma vida. E quando acabou o projeto, que eu tive essa convivência diária com essas pessoas, eu disse, eu preciso fazer algo maior, mais concreto. Foi quando surgiu o Ponte da Vida. Devido ao alto índice de suicídio na nossa ponte, né, a Newton Navarro, eu me encorajei e me preparei emocionalmente e espiritualmente para seguir com esse projeto, com esse propósito, que não é fácil. Quanto mais você estiver disposta a fazer o bem e seguir os ensinamentos de Deus, mais provações vão acontecer na minha vida. E eu sou tentada e provada diariamente. Mas hoje em dia eu tenho uma fé real. A minha fé ela não é duvidosa. E foi essa fé real e esse amor que fez esse projeto ser tão bonito, tão impactante para a sociedade e para tantas pessoas. Eu fiz uma mobilização em julho, onde estiveram pessoas que tinham tentado suicídio na ponte, familiares, profissionais da segurança. Mobilizamos todos, milhares de pessoas, e que a gente estava ali só querendo compartilhar amor e diminuir o preconceito.
Porque 80% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se as pessoas buscassem ajuda. E elas não buscam por medo. Medo do preconceito, medo do julgamento. Hoje o ser humano tem a vida que sempre sonhou. A tecnologia está ao nosso favor. Mas por quê? Tantas pessoas estão doentes, adoecidas da alma. Porque está faltando a gente investir no essencial. E o essencial é o comum. Eu falo sempre nas minhas palestras que a gente precisa trabalhar a nossa gratidão. Mas não é uma gratidão da boca para fora. É uma gratidão que tem que existir um hábito, uma rotina, como tudo na nossa vida. A gente vive com um excesso de futuro. Por isso que existem tantas pessoas ansiosas. Acho que a grande maioria da sociedade vive ansiosa. Não tem como, a todo momento a gente está bombardeando o nosso cérebro de informações. Então a gente tem que encontrar momentos, e o nosso contato com Deus tem que ser diário, a cada momento. A gente tem que aprender a recomeçar. Ninguém tem a vida perfeita, pode ser a pessoa mais bem-sucedida e mais rica. Ninguém tem a vida perfeita. Mas através das nossas escolhas, nós podemos sim ter uma vida que vale a pena. Uma vida que a gente encontra a felicidade no essencial. E depois dessa mobilização, em julho, eu me encorajei para fazer algo mais concreto na ponte Newton Navarro. E eu estudei muito. Fiquei 3 meses estudando com profissionais da saúde mental, uma maneira e como a gente poderia fazer algo que diminuísse o índice de suicídio. Porque a pessoa que está tentando, contra a própria vida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. E não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém aqui julgar a dor do outro. Às vezes a própria pessoa não sabe, não consegue entender a dor dela. Então foi quando eu vi um projeto, nessas minhas pesquisas e madrugadas, chorando e pedindo a Deus uma luz. Eu vi um projeto que idealizaram e fizeram lá na Coreia do Sul, junto com a Samsung. E eles diminuíram em 85% o índice de suicídio na ponte. Só que eu não tinha dinheiro, para fazer uma campanha tão bonita e tão cara. Porque lá eram placas de LED, que a cada passo que a pessoa dava na ponte, acendiam com frases de incentivo à vida. Você é especial, você não está só. E naquele momento eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Daqui que eu buscasse uma empresa que pudesse financiar isso, seria muito difícil. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha amor. Tinha amor, tinha fé, tinha determinação e tinha coragem, porque é preciso coragem. Quando eu fui gravar o primeiro vídeo, que foi o vídeo que mobilizou tantas pessoas para irem, no primeiro encontro do Ponte da Vida, vocês não têm dimensão do quanto foi difícil. Maxwell está aqui, que me conhece da InterTV, e eu já estou na InterTV como consultora há quase 5 anos. Foi muito difícil, sair da minha zona de conforto para ir para a área da comunicação, mas hoje em dia, o costume, eu consigo falar em público, consigo falar em palestras, e eu não conseguia falar, não conseguia gravar o vídeo. O vídeo eu estava tentando gravar lá na ponte. Parecia que tinha alguém me sufocando. E o sol já se pondo e eu não conseguia. Comecei a ficar nervosa e foi quando a pessoa que estava comigo gravando, que é um grande amigo, Marcos, que ele, Deus usou ele como várias pessoas, que eu conheci como um anjo me encorajando. Ele disse, calma, pare, respire. E foi quando eu respirei e disse, Deus, que você fale por mim. E foi esse vídeo que mobilizou tantas pessoas. E eu me encorajei de fazer plaquinhas com frases de incentivo à vida, plaquinhas de madeira com adesivo, e desde a escolha dessas frases, junto com a ajuda de profissionais da saúde mental, até a colocação, eu pedia muito a Deus que fosse a luz para alguém que estava ali querendo acabar com a dor. E no dia 16 de setembro, que era no mês do Setembro Amarelo,
Eu fui lá colocar essas placas, junto com a minha mãe, que Deus é tão perfeito que a minha mãe, hoje em dia, é a pessoa que mais me incentiva, que tem mais orgulho, e a nossa relação não era 100%, justamente por isso, por existirem muitas dúvidas, por existir esse tabu de eu nunca ter falado. E eu me achava muito parecida com meu pai, com a família do meu pai, e muito diferente da minha mãe e do meu irmão, que são calmos. E eu sempre fui muito inquieta. E eu dizia, não, eu acho que eu vou ser como meu pai. Crenças, né, que nós temos. Eu acho que eu vou ser como meu pai, eu acho que eu tenho uma hereditariedade de ter algum problema da saúde mental. Mas, gente, entendam que nós podemos, sim, fazer a diferença na nossa vida e na vida do próximo. Nós podemos escrever a nossa história. Independente se eu tenho ou vou ter hereditariedade, eu vou lutar contra isso. E vou, assim como eu já venho, fazendo a diferença. Quando eu fui lá colocar as plaquinhas, eu rezei muito a cada placa, pedindo a Deus que fosse uma luz. Era um domingo, estava chovendo muito. Fui lá com minha mãe e um amigo dela. Colocamos. Saí de lá de 11 horas da manhã e à tarde ia ter uma caminhada, que era a caminhada do Ponte da Vida. Fui em casa me trocar para voltar, né, para ir para a caminhada. E quando eu estava em casa, eu recebi uma mensagem, meio-dia, que uma pessoa tinha ido lá na ponte tentar o suicídio e que chegou a polícia e muitas pessoas, e ela falava que não tinham sido as pessoas, não tinha sido a polícia, que tinha sido as placas, as frases que tinham feito ela desistir. Naquele momento eu só abracei minha mãe, agradeci muito a Deus e entendi o porquê de todas as minhas renúncias, de toda a abdicação da minha vida, desse mundo material, porque os bastidores poucas pessoas conhecem. Mas quando eu entendi que eu não precisava ligar para o julgamento humano, que ele existe e sempre vai existir. Muitas pessoas achavam que eu fazia isso, e eu acredito que muitas outras pessoas acham, para chamar atenção, para uma autopromoção. Mas é para chamar atenção mesmo. É para chamar atenção para o bem do próximo. Eu sempre tive o sonho de ser bombeira, né? Porque eu queria salvar vidas. E naquele momento eu estava realizando um sonho, porque eu estava salvando uma vida. E a partir de setembro até agora, diversas vidas foram impactadas, transformadas e salvas através do projeto Ponte da Vida. E principalmente a minha vida. Porque a partir do momento que eu venho me doando, venho doando amor, eu venho ganhando vida. E acreditem, esse é o melhor pagamento que pode existir para tudo que a gente fizer. Se a gente fizer com amor e a gente fizer a diferença na vida do outro, a gente faz também a diferença na nossa vida. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês... Quem tiver e quiser conhecer mais sobre o projeto, tem minha rede social, que tem lá toda, né? Se eu fosse falar detalhadamente do projeto, eu ia passar o dia inteiro aqui. Mas lá no meu Instagram, Leila Maia Personal, tem. Quem quiser se sentir à vontade de falar comigo, né? Acontece muito isso. Depois do projeto, as pessoas se encorajam quando me encontram na rua ou mandam mensagens. Isso tudo eu tenho que me preparar também, porque... não é fácil você receber uma carga emocional tão alta, mas a minha força, ela vem lá de cima, vem do céu, com meu Pai e Deus. Obrigada. Leila, gostaríamos de agradecer, em nome do Terço da Juventude, pela sua disponibilidade, principalmente de ter começado esse projeto. A gente queria te dar um terço, em nome do nosso terço. Obrigada. E uma pulseirinha que a gente fez ano passado. Aqui tem Totus Tuus Maria, que significa sou todo teu Maria. E 10 pontinhas que você pode rezar o terço. Se você quiser continuar, ficar com ela no seu pulso. Com certeza Nossa Senhora estará sempre intercedendo por você e pelo seu projeto. Amém. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada.
pra te adorar. Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração.